Cara, eu me mudei de novo. Mudei de casa, de cidade e tô aqui construindo um cenário barra estúdio para produzir mais vídeo pro canal, mas isso é um outro assunto. O assunto desse vídeo são dicas de como viajar em comboio. Dicas que envolvem tanto o bom convívio entre as pessoas que estão no comboio e os lugares que a gente vai visitar e a segurança de quem está viajando. Eu acabei de voltar de uma viagem que eu guiei um grupo pela Patagônia, fizemos o Ushuaia e tudo mais, e por isso a ideia desse vídeo. Aliás, se você gosta de viagens desse tipo, dá uma entrada no site que está aqui no primeiro comentário, fixado no topo aqui dos comentários, e também na descrição do vídeo. Lá tem todo o calendário da parceria do Serial Trippers, este canal, com a Andes Experience. A gente vai fazer viagens pelo Pantanal, Serra Catarinense, Gaúcha, Bariloche no inverno. Agora em agosto a gente vai pegar aquela transição do inverno para a primavera, com neve, com tudo mais. Vai ser sensacional, pista de esqui, pilotar na neve, enfim, vai ser incrível. Mas vamos falar de comboio. A dica número 1, que também é uma regra, é: ninguém fica à frente do carro zero e ninguém fica para trás do carro que fecha. E tem vários nomes esse carro, vassoura, enfim, tem um monte de nome. Todo o comboio fica entre esses dois carros. O carro zero é o que está guiando o comboio, que está dando o caminho, que vai olhando se o caminho é possível em trechos de off-road e tudo mais. O carro que fecha é o carro responsável por olhar como o comboio está se comportando. Às vezes ele se distancia um pouco do comboio para ter uma visão geral do comboio numa baixada ou algo do tipo. É ele que está olhando tudo. Ele se comunica com o carro zero e com o carro e com os carros que estão no comboio também. Tem gente que fala que o carro que está puxando é o carro mais importante, ou o carro que está fechando é isso e aquilo, mas os dois são muito importantes. Um comboio que tem só um carro abrindo é um comboio muito mais fraco do que um comboio que tem um carro fechando. O carro zero e o carro que fecha são os líderes da expedição e é baseado neles que você vai viajar, sempre entre os dois e respeitando as orientações deles. Dica número 2 é o efeito elástico. Bom, se eu tenho que ficar entre o carro zero e o vassoura, faz diferença eu ficar em seu carro número 1, número 2, número 3 ou penúltimo carro? Sim, faz total diferença. Existe um efeito que a gente chama de efeito elástico, que é o fato do comboio esticar e compactar durante uma viagem, principalmente no asfalto, esticar e compactar. Ao contrário do que todo mundo pensa, os carros que andam no fundo do comboio andam muito mais rápido do que os carros que andam na frente. Ué, mas se os carros chegam junto, como isso acontece? Esses carros do fundo, eles têm que dar picos de velocidade muito altos, porque o comboio tem esse efeito elástico, ele estica. Quando a gente está atrás de um caminhão, está compacto. Um ultrapassou, dois ultrapassou, três ultrapassou, o outro ficou. Aqueles que ultrapassaram estão abrindo. E se eles andam a 80, 100 por hora, os outros que estão lá atrás e só vão ultrapassar depois vão ter que andar a 120, 130, 140 para acompanhar o comboio. Então, carros que andam menos na estrada, por exemplo, um Suzuki Jimny, os Defender antigo, né? O Defender Puma anda tranquilo com carro moderno. Ou a pessoa que não gosta de correr, ela tem que se posicionar à frente do comboio. Quanto mais na ponta da frente do comboio ela tiver, mais constante a velocidade e mais devagar ela vai andar. Ela não vai dar esses picos que o pessoal do fundo vai dar. Já você que gosta de correr e dar uns pisão, uns acelerão, anda lá no fundo do comboio, lá é o teu lugar. A dica número 3 também envolve a ordem do comboio, mas nessa vez no off-road. Isso faz muita diferença para quem está fazendo off-road em comboio, em grupo. A regra é: os carros mais agressivos, com pneu mais agressivo, mais pesados e com maior capacidade off-road, devem ficar no fundo do comboio, porque a trilha vai ser danificada, as cavas aumentam, o facão no areião, no barro, eles aumentam. Tudo piora para quem está no fundo do comboio. Aliás, naquele assunto de quem fecha e quem abre o comboio, fechar o comboio é bem mais complicado no aspecto do off-road por causa disso. Você está sempre com a pior trilha. Embora quem está abrindo também está com a surpresinha lá na ponta do comboio, porque ainda não sabe como é que está a trilha, né? Então, se você está com um carro original de fábrica, que é baixo, que não tem tanta capacidade off-road, pneu original de fábrica e tudo mais, anda na frente do comboio. Você vai pegar a trilha menos danificada e com menos obstáculos menos agressivos. Se você já está com o carro preparado e tudo mais, fica, por gentileza,
e por uma questão de educação ali na trilha, no fundo do comboio. O seu carro é muito mais capaz de passar pelos obstáculos, mesmo depois de todo mundo do seu grupo ter passado. Essa dica é valiosa, evita ficar guinchando e sentando o carro à toa, que poderia ter passado o obstáculo se estivesse lá na frente. A quarta dica, ainda falando em termos de off-road em comboio, é distribuir de modo inteligente pelo comboio os guinchos e quem tem os bons equipamentos de resgate, mas principalmente os guinchos. Não faz sentido então os 3 caras que tem guincho por último do comboio, ou lá na frente do comboio, ou todo, entendeu? É legal ter uma certa... dar uma intercalada nos guinchos. Tanto porque fica perto ou fácil de rebocar os outros carros, ou se salvar pela trilha, né? Já que os que estão sem guincho estão perto dos que tem guincho, se tiver intercalado. E outra coisa é que facilita muito para rebocar pela frente ou por trás os carros que ficarem atolados. Porque muitas vezes na trilha não tem como você passar pelo cara para depois vir pela frente e rebocar ele. Então se está intercalado já vai ter alguém perto também com guincho, que é só virar e voltar para fazer o resgate do cara. Deu para entender? Intercalar os guinchos é bem importante. Quinta dica diz respeito aos faróis do carro. Eles devem ficar sempre acesos, de dia e, óbvio, de noite. Existe uma lei nas estradas que diz que você tem que andar com o farol aceso, mas no off-road muita gente desliga. Eu até entendo que se você tiver com lâmpada irregular, né, de 90 watts, 100 watts e tudo mais, quando você mergulhar na água pode ser que estoure o seu farol. E é isso, os faróis, além de deixarem você mais visíveis para terceiros, para outras pessoas extra-comboio, eles facilitam para o carro zero identificar quem está no comboio e aonde está. Cada carro, por mais que seja da mesma marca e tal, ele tem um brilho de farol diferente, ele tem uma cor diferente, ele tem uma temperatura diferente, uma milha ali que você tem diferente. Então o farol aceso facilita muito para quem está puxando o comboio, de olhar no espelho e saber quem está onde, quem está ultrapassando, quem está fazendo o que sei que. Ele facilita. Mudei de lugar aqui para ver se o áudio melhora. Ainda não estou acostumado com esse lugar aqui. Aliás, é o primeiro vídeo aqui. Vai ter muito. A sexta dica é dividir os equipamentos entre os carros. Não faz sentido a gente levar 2, 3, 4 high lift, por exemplo. Não faz sentido levar cada carro um kit de cinta de desatolamento, uma elástica, uma estática, levar cada carro uma churrasqueira. Enfim, dá para combinar e levar só o que é necessário. Isso evita confusão de equipamento dentro do carro das pessoas, os carros vão viajar mais leve, é tudo mais simples. Uma churrasqueira serve para um grupo, não serve? Ué, a churrasqueira tá com quem? Ah, tá com o Pocholo. Vai lá, Pocholo, chega no camping e já providencia as coisas da churrasqueira. Isso vale para todo tipo de equipamento. Claro que você não vai ficar com mesquinharia em relação ao equipamento, né? De segurança, de resgate e tudo mais, mas é uma coisa legal de pensar nisso. Diminui os transtornos para as pessoas que estão viajando, porque quanto mais coisa no carro, mais transtorno, facilita a logística da coisa e todo mundo viaja mais leve e com mais espaço. A sétima dica é sobre o uso do rádio, de comunicação entre o comboio. Me parece, eu não sei como confirmar isso ou não, que se você coloca no meio do comboio rádio e antenas muito potentes, ele acaba quebrando o sinal para o fundo do comboio. O ideal é que o comboio tenha rádios potentes, né? Quanto mais, melhor, sempre. Mas que o carro zero e o vassoura tenham rádios potentes. Se o comboio estiver muito grande e as pessoas estiverem com rádio muito fracos, tipo esse Baofengzinho de 5 watts, tal, no meio do caminho ali, no meio do comboio, quando for informação que envolve segurança ou deslocamento, coisa importante do comboio, quando o carro zero falar sobre esse assunto, o carro que está fechando repete a mensagem para garantir que o pessoal do fundo do comboio tenha recebido a mensagem. E o contrário também, quando uma informação importante vier do carro que está fechando o comboio, o carro zero repete a informação. Além disso, é importante demais que em trechos urbanos, quando a gente está fazendo uma expedição e passa por trechos urbanos, o rádio fique em silêncio. É uma situação na qual a gente tem que dar muita informação. Semáforo à direita, não sei o que, rua interditada, pá, estaciona não sei aonde. Então, silêncio no rádio dentro da cidade. E silêncio no rádio em momentos de resgate. Tá atolado o carro? Silêncio todo mundo. Se afasta, assiste em silêncio. Deixa que o líder do resgate faça o resgate.
Gente gritando, fazendo festa, piadinha, quando está fazendo resgate é perigoso e enche muito saco, muito saco. Aliás, gracinha no rádio também tem limite, né? Tem o limite da quantidade e do respeito com os demais colegas do grupo. O grau de intimidade que você tem, né? O rádio não é para dar palestrinha, nem nada disso. O rádio é um sistema de segurança. E muitas vezes, por mais que você ache interessantíssimo o que você está falando, pessoas do outro carro querem curtir o visual, curtir aquele visual com uma música que ela gosta, conversar com a pessoa do lado. E se você fica falando muito no rádio, coisas aleatórias e tudo mais, por mais que seja interessante, tem gente que não quer ouvir. Não é mesmo? E quando o rádio fica chato e começa a encher o saco das pessoas, literalmente, as pessoas tendem a baixar o volume. E depois esquece de subir, quando a chatice passou. E a gente vai falar, a pessoa está com o rádio baixo ou desligado. Entendeu? Então o rádio é para comunicação ali, uma brincadeirinha ou outra, saber dosar. Bom senso, meus senhores, bom senso. A 8ª dica também envolve comunicação. Sempre que você for parar o seu veículo, avise o carro 0 e o carro que está fechando, o vassoura, que você vai parar e o motivo da parada. Eles vão avaliar se é necessário parar o comboio todo junto, dependendo do motivo. Se é necessário parar o vassoura ali para ficar com você, eles vão saber mais ou menos o que você parou para fazer e o tempo que você vai levar para voltar para o comboio. Tudo isso é muito importante. E falando em parada, quando o comboio parar para um carro que tem tanque pequeno, como um TR4, um Jimny, esses carros que precisam abastecer toda hora, se um carro vai abastecer, cara, já abastece o seu também. Não é porque o Jimny precisava abastecer e você vai abastecer 100 km depois que o comboio inteiro vai parar para você abastecer de novo. Então os abastecimentos são sempre pelo carro que tem menos autonomia, o que é justo. Aliás, nas paradas é interessante que o motorista, isso se estiver com pressa, né? Que o motorista, enquanto abastece, o Zequinha, o parceiro que está ali viajando junto, já desce, vai no restaurante, pede um lanchinho, pede um salgado, pede um café e tudo mais, para agilizar, entendeu? E respeitar os horários de parada, né? Para que todo mundo se divirta junto e não prejudique ninguém. Então é isso, sempre avisar que vai parar e o porquê vai parar. E nessas paradas em grupo, agir dessa forma ajuda sempre. A 9ª dica envolve um aspecto de segurança / psicológico. Tenha na cabeça que num comboio ninguém é melhor que ninguém. Tá todo mundo ali aprendendo, inclusive o carro 0 e o vassoura. Os líderes da expedição também aprendem muito a cada expedição. Se você está vendo que um carro está sendo conduzido de maneira inadequada, seja por muita agressividade na pilotagem, ou seja por desatenção, falta de ritmo e tudo mais, analisa se isso foi um fato isolado ou se está acontecendo constantemente. Caso esteja acontecendo com constância, conversa com o pessoal que está organizando a expedição. Diga o que aconteceu e tudo mais, que eles vão saber como falar com essa pessoa, como orientar. Eles têm mais experiência, provavelmente, então eles vão saber ensinar o que fazer e tudo mais. Tem gente que prefere ficar falando, criando picuinha, fala com outro do comboio ali, que, você viu quem fez não sei o que, blá blá blá. Cara, isso vai gerar uma panela que é desnecessária no grupo, gerar um mal-estar e começa conflitinho. Não vale a pena. Você vai trazer um problema para você que não existia e nem tem por que existir. Todo mundo que está ali no comboio tem que pensar em ser parte da solução e não parte do problema. A dica número 10 com certeza é psicológica. E sabe por quê? Porque quando a gente está numa expedição, a gente não é um grupo de exploradores e conquistadores e coisas do tipo. A gente só está viajando, cara, por lugares lindos, talvez por caminhos bem difíceis e desafiadores, mas a gente tem que respeitar tudo que está acontecendo nos lugares que a gente passa. Então a gente vai facilitar a ultrapassagem das pessoas, a gente vai respeitar as leis de trânsito dos lugares, tudo isso a gente vai fazer. Para facilitar a vida das pessoas, a gente está se divertindo, a gente está passeando, viajando, muitas vezes de férias e tudo mais. O fato da gente estar viajando com carros grandes, bonitos, imponentes, potentes e capazes e tudo mais, não transforma a gente em super-heróis. É fácil ter aquela sensação de torcida de futebol, que você está ali com o seu grupo, com esses carros potentes e tudo mais, achar que você pode tudo, que você pode ser folgado, aquele clima de manada, sabe do que eu estou falando? Mas é o oposto disso.
A gente tem que ser humilde demais quando chega nos lugares, respeitar os locais. Eu tenho sempre 3 regras para isso que não falho. Chegar dizendo, com licença, muito obrigado e eu vim para aprender. Com isso você está bem em qualquer lugar do mundo. E a 11ª dica e última, a mais importante, que se ela fosse seguida à risca pelas pessoas, muitas outras regras nem precisariam existir, é a seguinte. Sempre que chegar numa bifurcação, o carro da frente só entra na bifurcação ou só sai da estrada, vira uma esquina, quando ele estiver na visão do retrovisor dele, o próximo carro atrás dele. Isso garante que o carro que está atrás de você vai ver onde você está indo e ver onde você está entrando. Simples assim, é a regra mais importante de um comboio. E é isso, as principais dicas são essas. E se você quer ter a experiência de viajar num comboio com a gente, na Patagônia, no Brasil, aonde quer que seja o lugar do seu sonho, não esquece, dá uma olhada no link aqui embaixo, que você vai poder escolher ali a viagem para você. Tem Réveillon, tem inverno, tem primavera, tem verão, tem tudo. Certo? E vamos viajar porque o mundo é nosso.